Olá, começando mais um RentriCast, o podcast oficial da Academia Rentri. Eu sou o Fernando. Eu sou o Leandro. Eu sou Patrícia, nutricionista. Hoje nosso bate-papo vai ser com a Patrícia, a nossa nutricionista da Academia Rentri, do programa R10, o programa de emagrecimento saudável, que a gente tem aqui na Academia Rentri. E hoje nosso bate-papo vai ser sobre mitos, crenças, paradigmas da alimentação, principalmente no processo de emagrecimento. Obrigado pela sua presença, pode ficar bem tranquila para se apresentar, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Sou Patrícia, formada há 25 anos, sou especialista em clínica e nutrição esportiva. Eu atuo aqui na Rentri já há uns 5, 6 anos. O principal foco aqui é com o pessoal da R10, nossa turminha linda, mas atendo no público em geral também. E o R10 nós já estamos 2 anos e meio com esse sucesso, com bastante pacientes, bastante alunos, que a gente impactou bastante na vida, né, Fê? Transformando e impactando vidas. Exatamente. Esse é o nosso propósito. Exatamente. Estou aqui à vontade para que vocês tiverem de dúvida. A ideia então, a gente pegou algumas perguntas, né, com os alunos, perguntas corriqueiras, o pessoal tem dúvida, ou às vezes até sabe, mas finge que não sabe, né, gosta de perguntar. E aí a gente organizou essas dúvidas e a gente vai passando para você, e aí você vai tentando passar o máximo de conhecimento, assim como a gente também vai passando o máximo que a gente tiver. Isso. Belezinha? Bora lá. Bora começar então com a primeira pergunta? Começa lá, né? Qual que é o primeiro mito aí? Ó, primeiro, o mais conhecido de todos. Se eu cortar os carboidratos, eu vou emagrecer? Então vamos lá. Mito, né? Mito. Por quê? Vamos lá. O que acontece? Quando o carboidrato, nós temos 3 macronutrientes, vamos começar por aí, né? Que são o carboidrato, proteína e gordura, tá? O carboidrato é necessário porque ele nos fornece energia, né? O que acontece muitas vezes? Quando as pessoas cortam o carboidrato, né? A gente perde muita água, então o peso na balança cai, por isso que cai muito rápido, a tal da moda da dieta low carb, né? Porém não é gordura, então não é emagrecimento, é redução de peso. Reintroduzir o carboidrato, volta a água, volta o peso normal, né? O que muitas vezes acontece é que quando a pessoa se propõe a fazer algum tipo de dieta ou ali está naquele foco, ele diminui a ingestão no geral, né? Então pode ocorrer aí um pouquinho também de redução de peso e de gordura, mas o principal vai ser o de água. Então é água, massa que a gente chama de massa magra, que é a massa livre de gordura, né? E não a gordura que é no processo do emagrecimento. Então é um mito, né? O ideal é a gente ajustar tudo, até porque, que eu acho bem legal a gente falar, né? Porque assim, tá bom, não é, mas e aí, né? Por que então a gente não pode seguir? Porque à medida que eu paro de consumir carboidrato, eu começo a desviar a função da proteína, que é importante no nosso processo de crescimento, formação, então formação de tecidos, tudo. Então eu desvio a função da proteína. Então não adianta eu ficar aumentando a quantidade de proteína se eu não tenho o substrato do carboidrato para me dar energia, né? Então o que acontece, essa pessoa geralmente, ela, além de perder água, ela perde músculos também, fica com a pele flácida, não tem aquela elasticidade bacana que a gente quer quando vem para o processo de treino e até estética, que ela é necessária também. Entendeu? Então não é um processo dos mais inteligentes. Ele serve para determinados momentos, mas não para seguir. Só abrindo um parênteses aí, né, Paty? Acho que é legal a gente ressaltar também que tem vários tipos de carboidratos, né? Além do fato, né? Então, o mesmo carboidrato que eu tenho na pizza é o mesmo que eu tenho na batata inglesa, na batata doce. Então, eu acho que é isso que o pessoal tem na bala, nos doces. Eu acho que isso é um ponto importante a gente comentar sobre isso também, né? Isso, aliás, quando eu sempre, quem passa em consulta comigo, vai assistir isso já sabe. Eu sempre pergunto, quando eu falo de carboidrato, o que você pensa? Aí todo mundo é assim, pizza, arroz, macarrão. Só coisa boa. Só, né? Só coisa deliciosa. É amplo pra caramba, né? Quer dizer, a gente tem todos os nossos vegetais, frutas, legumes, cereais, os grãos, tubérculos, e cada um é um jeito, né? Cada um tem uma formação ali de carboidrato e a quantidade de carboidrato por grama de alimento, né? Então, sim, a pizza tem, mas ela não é só carboidrato, tem muito mais gordura do que carboidrato. Então, quando a gente fala numa dieta equilibrada, é escolher os melhores carboidratos, as melhores fontes de carboidrato,
né? Então, não há necessidade, também é muito diferente, a gente tem que entender, meninos, é que assim, não é low carb, que pode, em algum determinado momento você pode usar, não significa no carb. A pessoa confunde muito isso. Zerar carboidrato, né? É simplesmente a gente diminui o que a RDA, né? O que a recomendação nos diz, diminui um pouquinho e escolhe os melhores. É só isso mesmo, tá? Mas não precisa retirar carboidrato. Perfeito, Paty. Perfeito. Bom. Vamos para a próxima? Bora para a próxima? Em um processo de emagrecimento, é melhor eu não comer nada antes de dormir? Olha lá. Isso é bem legal, né? Porque muita gente me pergunta, eu tenho que comer alguma coisa antes de dormir, ou então eu vejo muita gente falando, eu tô emagrecendo, já até cortei a janta. Isso. Esse, vamos falar assim, que é um mito, mas que a gente pode tirar algumas coisas bacanas disso também, tá? Por quê? Vamos lá. O que a gente precisa avaliar é um contexto de um dia inteiro. Nós temos aí exatamente, são 24 horas, tá? Por quê? Porque o tempo do sono também tem que estar incluso, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que assim, se eu me alimentei bem durante todo o dia, né? E eu puder ter a opção de diminuindo o meu consumo alimentar conforme vai chegando à noite, nós estamos próximos à hora de dormir, é o ideal. Até porque, sempre falo, o corpo vai priorizar digestão, sempre, porque senão a gente morre, né? Então, em vez de eu dormir e meu corpo está preparado, ali, entrando no sono profundo, ele está fazendo digestão. Então, também não é interessante, né? Então, ali vai entrar, é complexo, vai entrar escolhas de alimento, vai entrar horário, vai entrar tudo, tá? Mas também, dormir com fome não é legal, porque também a gente não entra no sono profundo, né? Equilíbrio sempre. Equilíbrio sempre, então é ajustar. Então, tem que ter um contexto de 24 horas, tudo que você come e ajustar a noite. Uma das coisas que a literatura traz, que está bem legal, se possível, fazer o que a gente chama de jejum overnight. O que significa isso, tá? A gente ficar de 10 a 12 horas, que seria o período do sono, né? Onde você está ali se preparando para o sono e tal, realmente em jejum. Por quê? É onde a gente tem renovação celular, ou seja, o corpo não está fazendo digestão. Ele está tranquilinho para fazer todo aquele trabalho à noite que ele precisa. Produção hormonal, renovação celular. Então é interessante, se a gente puder calcular, fazer com que a gente tenha esse período, né, de 10 até 12 horas, que é o suficiente, ou seja, o período de sono. Não tem problema. Então não é deixar de comer, é organizar horário, tá? E não vai promover maior emagrecimento ou não. Entendeu? Vou fazer um jejum overnight, vou ter maior emagrecimento? Não, você vai melhorar o seu metabolismo, mas não vai promover, porque o que promove emagrecimento é o déficit energético. Fechado? Fechado. Agora você falando assim me veio em mente, assim, uma pessoa que, por exemplo, treina à noite. Essa pessoa, ela treina lá por volta das 8h30, 9 horas, 9h30, e ela chega em casa com muita fome. Essa pessoa é legal e ela quer emagrecer. Seria interessante para ela comer menos, não comer ou comer normal? Tá. Aí a gente manipula o tipo da refeição, né? Por exemplo, então vamos lá. Primeiro eu tenho que avaliar como é o contexto dela durante o dia todo. Por que ela está chegando com fome à noite? Então eu já vou cuidar dela antes, para ela não chegar com essa fome aumentada pós-treino, né? Ver também o tipo de treino. Os treinos que são mais exaustivos, eles teoricamente causariam anorexia, ou seja, a perda de apetite e fome. Então precisa ver esse treino, né, ali ajustadinho também, que é legal. Então uma pessoa que está treinando ele, por que ele está treinando? Treinar acompanhado, tudo que a pessoa que está treinando já vai organizar isso também, né? Tá. Vamos dizer que ela chega por fome porque ela não tem condições de comer, né, durante o dia, porque a gente sabe também do trabalho. O que a gente vai fazer? A gente vai promover uma alimentação onde a digestão seja rápida, aonde ela consiga fazer uma digestão mais rápida, onde eu vou fazer escolhas de alimentos, né? Então, por exemplo, eu vou pôr uma fibra, mas uma fibra bacana, que faça, por exemplo, uma aveia, eu vou colocar uma proteína, eu posso fazer uma vitamina, né? Porque a ingestão de alimento líquido vai promover uma digestão mais rápida. Então, é manipular, não é que ele vai passar fome, muito pelo contrário, mas eu vou manipular ali para que ele tenha uma ingestão calórica adequada, que eu posso fazer, por exemplo, com uma líquida, uma cremosa, ou enfim, alguma coisa ali, por exemplo, um purê, que a digestão vai ser mais rápida, uma carne branca, que a digestão vai ser mais rápida. Eu vou manipular nutrientes e alimentos.
Mas não é para dormir de forma, porque vai também atrapalhar. Que eu vejo bastante gente fazendo isso. Não, não chego em casa e não como, ou então, faço um alfacezinho, alguma coisa assim, e fica com fome e acha que isso é o melhor para emagrecer. Mas o engraçado é que a gente ouve isso e a gente sabe que não é sustentável. E a pessoa ainda fez isso mais de uma, 2 vezes e ela sabe que não é sustentável. Exatamente. Por isso que a nutricionista está aqui para nos ajudar, para nos guiar e deixar um pouquinho essa obesidade de informação na internet, né? Seguir blogueira, não sei o quê, eu entendo disso. Não, é uma pessoa que estuda nutrição, que estuda o alimento. Exatamente. E aí, equilibrando essas 24 horas, com certeza aí você vai ter uma boa noite de sono, um bom rendimento no treino, uma boa recuperação no treino. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Exato, mas se você parar para pensar, se esse aluno, né, ele chega com essa forma aumentada à noite, a gente precisa pensar lá atrás. Como que está o rendimento dele nesse treino? Se ele chega nesse treino com fome, como é que está o rendimento dele? Pode ser que esteja bem abaixo, né? Pode ser que esteja bem abaixo. Eu falo que o que eles precisam entender, né, que eu sempre falo com os pacientes aqui, nutrição esportiva é para você render. O emagrecimento vai ser consequência da junção do treino com a alimentação. Mas a nutrição esportiva não é para comer pouco, muito pelo contrário, né? Eu brinco, né? Você sabe, né, pelo R10. Eu falo, se eu deixar você de comer, o Fernando me pega no meu pé lá. Olha, o aluno não está rendendo. Né? Então, não é, nutrição esportiva é para rendimento, tá? Então, por isso que não é para deixar de comer, tem que ajustar. E tem como ajustar. Inclusive tem até uma pergunta aí mais pra frente que o pessoal fala que para de comer ou então tá comendo muito menos e não emagrece, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá para a próxima então? Quero emagrecer. Tomar whey e creatina vai ajudar nesse processo? Bora lá então. Complexo demais, não é simples assim. Não né? é simples assim, então vamos lá. Suplementos, né? Eu acho que é legal a gente. É uma dúvida bem recorrente dentro do consultório. Suplementos eu costumo brincar assim. Quem realmente precisa de suplemento não paga a pena. Ele foi feito para o atleta. Então, o suplemento é a cerejinha do bolo, tá? Mas isso não significa que não seja interessante para nós, principalmente com a evolução dos estudos, né? Isso é bem claro. Então, tanto proteína como creatina é a cereja do bolo? Né? Ou seja, eu brinco, tomou creatina, sentou no sofá? Não vai fazer nada, né? Mas colabora, tá? Então, vai auxiliar, né? Então, o que acontece? A creatina que ela vai fazer? Ela vai retardar o cansaço. Então, a ideia é que essa creatina melhore a performance do aluno durante o treino e é esse treino que vai promover o déficit calórico e a pessoa vai perder peso, né? O whey protein, o que é? Ajuda a manter a quantidade de proteína adequada para aquela determinada pessoa. Então, eu brinco que é o frango em pó. Não consigo comer, tomo whey. Então, ele é um facilitador da dieta, o whey protein. Né? Não precisa sair correndo da academia tomar whey protein, não vai promover mais síntese proteica, não é isso. Mas ele pensar no montante de 24 horas. Então, eles são facilitadores, tá? Então, é aquilo. Não é verdade, mas também não é mentira. Ajuda e auxilia, mas desde que a dieta esteja adequada e o treino esteja adequado para aquilo. Ou seja, ele ir lá e treinar realmente, se esforçar, né? Falo, tomou creatina, tomou whey, sentou no sofá, não vai fazer nada. Porque eu vejo essa parte de suplemento como um atalho, né? Todo mundo quer um atalho. Exato. Para hipertrofiar mais rápido, para aumentar a massa muscular mais rápido, para ter o processo de emagrecimento mais rápido. Então todo mundo quer o que eu tomo, o que eu tomo. Não, é o que eu como direito. Exatamente. Não é o quanto eu treino, é o como que eu treino. Exato. Então é deixar o atalho de lado e falar, o que eu preciso fazer? Porque adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. Criança a gente tem que ensinar. Tem que ensinar, exato. Então eu vejo essa parte de suplemento aí, não como você falou, mas como um atalho para acelerar o processo. Mas joguei creatina e whey protein, mas não fiz o que a parte propôs, o que a gente propôs na parte de treinamento, não vai adiantar. Nada vai mudar. Não dá. E eu acho que a supervalorização também, né? Eu tô tomando creatina. Puta, vai aumentar absurdo minha força? Calma, gente, não é bem por aí. Não. É um dos suplementos mais estudados, realmente, tem vários benefícios, mas essa supervalorização eu acho que tem que ter um pouquinho mais o pé no chão. Né? Exato, além do fato de que a creatina, ali a gente tem um percentual de que 80% só são responsivos, né? Tem essa também. Não é isso também, então tem pessoas que não são responsivas à creatina.
Então também não é, e é que eu brinco aqui no consultório pra gente, ninguém vai virar incrível Hulk tomando a creatina. Né? A gente vai e tem que ir percebendo, demora aí um tempo quando a pessoa começa a tomar, vai demorar uns 15 dias para acumular. Então tem um tempinho, não é da noite pro dia, mas tem que se dedicar, senão não vai acontecer. E eu vejo muita gente também, principalmente hoje em dia, com a popularização e o fácil acesso à internet, e aumentou muito essa questão de fisiculturismo, tudo, o pessoal vê essa questão de creatina, whey, o pessoal fala, não, tem que tomar, e esquece da alimentação. E aí as pessoas falam, eu já tô tomando whey, esquece de comer frango, esquece que tem outros nutrientes na alimentação, Exato. Não é só o whey, né? Exato. Não é só a proteína, e os micronutrientes também, né? Exato. E a pessoa fala, eu tenho que tomar whey, eu quero tomar whey. E aí ela para de comer, ela simplesmente fala, eu não almocei, mas eu tomei meu whey. Eu vejo muito isso acontecendo, eu não jantei, mas eu tomei meu whey. Pode ser que seja legal ali naquele momento, se tiver prescrito na dieta, sim. Mas o que eu mais vejo é assim, né, Li? O que acontece, eu falo muito pro pessoal, eu falo, gente, tudo que acontece no nosso corpo são reações químicas, só que é um laboratório. Então assim, a proteína, nós temos proteína, o carboidrato, o lipídio, tá? Eles trabalharem, eles precisam dos micro-organismos, eles precisam desse complemento para a reação acontecer. Primeiro que a gente começa, a gente faz todas essas reações meio aquoso. Então, se a pessoa não bebeu água, meu amigo, então já estamos começando errado. Já começa a perder, exatamente, é nesse meio que são as reações acontecem. Então já começamos errado. Se não tem, se a gente só. Então a grande maioria só vai pensando ali nos macronutrientes, né? Se não entra esses micronutrientes para completarem reações químicas, elas não acontecem. Né? Então, assim, são necessários os macronutrientes, eles precisam na quantidade adequada? Sim. Mas, cara, se não tiver os micros que vão vir ali, vegetais, cereais, vitaminas, gordura também, né? Gordura na questão hormonal, né? Todo mundo, gordura é ruim, calma, não é assim. Tem seu papel importantíssimo, né? Então, se isso não estiver presente no montante, as reações não acontecem. Então, você tem aquilo que você faz, você come, né? E não tem a função determinada para ter feito. O próprio nome, né, já diz, é um suplemento, então você tem que ter uma base, né? Se você só toma um suplemento como uma base, não adianta nada. Foi errado. Perfeito. Que mais? Próxima. Paty, dia do lixo, mais ajuda ou mais atrapalha? Então vamos lá. Também que eu costumo brincar, quem está sobre a minha tutela sabe que não existe lixo, né? Existe comigo. Né? E seja ele qual for, gente, nada é ruim, porque existe um contexto, né? Então, o que a gente classifica hoje dentro da nutrição? Alimentos com intuitos nutricionais e alimentos sem intuito nutricional, ou ou emotivos, enfim, tá? Então, começamos por aí. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tem que pensar que existe também dentro da nutrição, nós somos complexos, né? O ser humano é complexo, ele não é só uma coisa. Então, a parte comportamental e emocional também se faz importante, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, não existe dia do lixo. O que pode acontecer, e que eu acho que até é viável, por isso que a gente precisa ter um planejamento, por isso que a gente precisa seguir alguma coisa estruturada, é você ter refeições off. O que seria a refeição off? Aquela que não está com o intuito de te nutrir. Ela é mais um comfort food, que a gente chama, né? Uma coisa confortável, num momento confortável, né? O dia do lixo, como vai aí propagado, o que ele vai acontecer? Com certeza a pessoa que costuma fazer essa prática, ela perde o controle. Ela vai perder o controle e ela, Patrícia, consigo consumir calorias o suficiente para engordar? Se você repetir isso toda semana, vai. Simples assim, não tem conversa. Vai sim, vai perder tudo que você fez na semana, né? Você vai perder nesse dia, vai perder sim, porque um déficit energético aí de 500 calorias durante a semana, você compensa facilmente num descontrole. Porque é isso que a gente precisa entender. Uma coisa é comer uma refeição off, outra coisa é comer descontrolado. E existe descontrole alimentar, né? Então, quando a pessoa consegue entender que ela pode, eventualmente, sim, colocar alimentos que não sejam com a função de nutrir, e como que ela chega nessa alimentação, que é isso que eu oriento em consulta, você sabe, né? Não vai para comer, não vai sair para jantar com os amigos morrendo de fome. Não junta a fome fisiológica com a fome emocional.
fazer estratégias para antecipar isso. Exatamente, estratégias, né? Então vai comer em casa antes alguma coisa, enfim, a gente monta dentro da consulta, isso junto com os professores também, o que fazer para poder receber essa refeição off. Ela pode estar dentro, não tem problema nenhum, tem que fazer parte. É o que eu falo, a gente precisa aprender a conviver com a comida, né? E não fugir dela. É isso que muitas vezes as pessoas procuram fazer, falar por um tempo. Não tem linha de chegada. É pra vida toda. Vai ter que comer todos os dias. Você vai ter que comer todos os dias. E essa é outra coisa também. Eu vejo muita gente começando a fazer exercício pensando no dia que vai parar. Muita gente começando a fazer dieta já pensando no dia que vai Não parar. é? Fala, eu vou fazer aqui pra emagrecer pra tal dia e depois tá bom, aí eu continuo. Aí ela fica pensando naquilo, só que ela fala, um pouquinho agora não vai ter problema, um pouquinho agora. E aí depois volta e sempre vai voltando, né? A mesma coisa do exercício físico. Exato. Não tem linha de chegada. Tem linha de chegada do exercício? Não tem. Não, mas... Na questão alimentar é a mesma coisa, não tem. Né? Ah, cheguei no meu peso. Sim, mas você fez esse caminho para chegar nesse peso. Voltou para o caminho anterior, você vai voltar para onde você estava. É simples assim, né? Então você precisa aprender, na verdade é bem isso. Como incluir exercício na vida, né? Igual escovar o dente, vai parar de escovar o dente, vai ter um monte de cárie. Seria trocar o estilo de vida, né, pai? Exato. Esse seria, né? É. Não o projeto do verão, o projeto do não sei o quê, o projeto da viagem, o projeto do casamento. Exato. Não que não possa acontecer isso, Sim, pode acontecer. Pode. Mas se eu não der continuidade, tudo que fez foi por água abaixo. Exatamente. Perfeito. Qual que é a próxima, né? Próximo. Nossa, essa... Extrapolei no fim de semana. Eu posso compensar comendo menos na semana ou mantenho a dieta normalmente? Ah, essa é a melhor. Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender? Não adianta fazer nenhum desespero depois. Então, primeiro a gente precisa entender como que é esse extrapolei no final de semana. É isso que eu acho que a pessoa precisa fazer uma autoanálise. Estou fazendo isso todo final de semana? Então, não é exceção. Virou regra. Tá? Então, primeiro que aí precisa colocar... O que eu vejo na realidade é regra, pai. Não é? Na grande maioria. 99,9. Por quê? Porque eu falo que é exatamente esse aí, o pensamento de dieta, que tá errado. Entendeu? Então, o que é o ideal? Que a pessoa simplesmente volte ao que ela estava fazendo. Por quê? Porque se ela começar a fazer compensações na semana, ela vai se achar... Isso é comportamental, tá, gente? Porque o que eu mais estudo hoje é psicologia, né? Ela vai se achar ainda mais no direito no final de semana de extrapolar mais ainda. Então, comportamentalmente, eu vou dizer para você que não é o ideal, né? Porque o que ela vai fazer? Extrapolei, chego na semana onde eu tenho rotina, onde eu tenho que é mais fácil ela enxugar, e aí ela se vê com um aval de chegar no final de semana e extrapolar mais ainda. E isso vai virar cada vez mais... Como se fosse uma recompensa, né? Exatamente. E o corpo, por quê? Porque o corpo precisa de um X de caloria. E ele acostuma com o seu padrão. Ele é esperto. Eu falo que o corpo, ele não liga para estética, ele quer te manter vivo. Você colocou ele dentro de um padrão onde ele está achando que daquele ele consegue viver, ele vai fazer. Então eu estou ali, passo privações na semana. Ele fala, pode deixar que no final de semana quem manda sou eu. E aí ele vai extrapolar. Então você junta o emocional com o fisiológico. Ele está com fome. Entendeu? Aí nesse caso, né, Paty, não seria, uma refeição que eu vou sair sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Exatamente. Então, na nossa realidade, no nosso programa de emagrecimento, eu vejo muito isso. Ah, mas a Paty falou que eu posso. Mas quem falou que você não pode? Nada é proibido. Mas você chutou o balde em uma refeição ou final de semana em todas as refeições? Porque a gente vê gente chegando com 2, 3 quilos a mais, de sexta para segunda. Não é, né? Claro que a gente sabe que não é tudo de gordura, tem muita refeição, mas é todo final de semana isso. Exato. Então, o cara anda uma casinha para frente até sexta-feira e volta duas para trás. Por isso que isso pode atrapalhar muito, muito, muito. Atrapalha muito, além do fato que é assim, né? Como eu costumo falar. Muito do que acontece também no final de semana, isso eu percebo que a gente acaba ajustando quando as pessoas, como eu falo, né? É um trabalho pessoal, né? Eu falo que a gente está aqui, você pode ter o melhor profissional do mundo. Sim. Se não aderir, não tem jeito, a gente não faz pelos outros, né? A gente está aqui de mão dada com o paciente, com o aluno para caminhar. Muito também fica do que ele não faz.
Então o que acontece? Vai chegando sexta-feira, ele não bebe mais água, ele não come mais vegetal. Nós somos um recipiente. Não faz mais exercício. Não faz, mas nós somos um recipiente, concorda? Se eu deixo aquele espação todo livre para as minhas comidas emocionais, onde eu tenho o tal do sextor, né, que eu brinco, a fome é a mesma, a vontade é a mesma, né, as emoções são exacerbadas, geralmente no final de semana. Sim. Então é um recipiente. Se eu deixo de beber água, se eu deixo de comer meus vegetais, se eu deixo de praticar exercício, é um recipiente vazio para receber o que quer, né? Então o que eu procuro dizer muito para os pacientes é exatamente isso, Fê. Não é só o que você está extrapolando. Por que você está extrapolando? Porque você está deixando de fazer o básico. Faz o básico, faz o almoço, o café da manhã normal, faz o almoço normal e já separa uma refeição no final de semana. Então, precisa de organização. Deixar livre. Acho que seria a organização do ambiente, né, Paty? Também. Do ambiente do alimento disponível, das pessoas que você convive. Sim. Então o ambiente diz muito isso nesse Escolhas, processo. né? Escolhas. Escolhas. Aí eu vejo muito, mas ter a vida social, mas quem falou que é para deixar de ter essa vida social? A vida social faz parte e é boa pra caramba. Você sair, dar risada, curtir, Sim. mas eu saber lidar com essa situação. Não é porque o outro não está no processo que eu vou seguir a mesma vibe dele. Sim. A ideia não é essa. Sim. Então eu estou no processo. Ah, mas meu cunhado não faz. O problema é dele, não é meu. Eu vou fazer. Eu não julgo ele e espero que ele me julgue também. E se me julgar, paciência. Esse é meu propósito. Se eu quero emagrecer, se eu quero hipertrofiar, eu acho que é o ambiente... Exatamente. Você tem que ser firme, né? Porque o que acontece? Eu falo que socialmente falando, né? Eu brinco com... Tá, você vai na onda dele, por que você não traz o cara pra sua onda? Né? Boa. Por que não faz ao contrário? Excelente. Contamina você com coisas legais, né? Pelo menos que seja uma parte do dia, uma parte do processo, então vamos mudar. Eu só dando exemplo também, Só né, dando Paty? exemplo. Nem falando, né? Ah, come isso, não. Bom, meu prato tá aqui. É. Se você quiser seguir bem, se você não quiser, amém. E tá tudo certo, a amizade mesmo. Exatamente. Então, assim, essa contaminação pode também vir, né? Que eu brinco do nosso lado, né? Então, dá pra seguir. Legal. Vamos pra próxima. Bora lá? Estou comendo pouco, mas não emagreço. O que pode estar acontecendo, Paty? Então, vamos lá. Primeiro que a gente precisa... São alguns pontos que eu acho que é uma pergunta bem legal. Primeiro que a gente precisa entender o que é ser como pouco, né? Porque o que promove o emagrecimento, o que é? O déficit energético. Tá? Fisiologia básica, basicona, tá? Então, ou seja, gasta mais, come, consome menos, finanças, né? O corpo é obrigado a ir lá na poupança para bater o custo do dia, tá? O que acontece? Muitas vezes a pessoa diminui a quantidade da comida, mas não diminui a caloria da comida, né? Então a gente costuma brincar, né? A tal da caloria escondida, né? Então por exemplo, o abuso de alimentos que são calóricos, mas não tem volume, né? Então o que seriam esses alimentos, por exemplo? Vamos lá. Oleaginosas, gordura, principalmente alimentos fontes de gordura, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tiro lá, é muito comum a gente ouvir, né? Tirei ali meu arroz e feijão, comi, tô só na saladinha e na carne, com umas castanhazinhas à tarde. Um bom prato de arroz e feijão, você sabe, gente, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, não dá 200 calorias. Mas aí, o meu arroz, obrigado, pessoal, brilha mais que piso porcelanato de tanto azeite e óleo que eu cozinhei esse arroz. Coloquei nesse feijão um monte de bacon e linguiça. Se eu comer 50, eu já pulei para 500 calorias um prato desse. Então a culpa é do arroz e do feijão? Não é. É o preparo. É o preparo, né? Aquela salada, tô comendo salada, mas coloquei 3 colheres de azeite, cada colher de azeite é 100 calorias. Então, a pessoa tá comendo pouco. Tá comendo pouco, né? Eu como 3 castanhas. 3 castanhas, 4 castanhas dá quase esse prato de arroz com feijão. Então, chama-se densidade calórica. A pessoa precisa entender como está a composição dessa comida. Então, não está relacionada à quantidade, muito pelo contrário, né? A pessoa que está em processo de emagrecimento, que eu falo, você não pode sentir fome. Então, o que é? Volume, saciação, volume. Então, vai comer vegetal, tá com fome, aumenta vegetal. Tá com fome, aumenta vegetal. Não é assim? Fica livre, open bar.
bora, come quanto aguentar. Então não é volume, é densidade calórica, ou seja, quanto tem de caloria naquele prato que ele está comendo. Por isso que ele muitas vezes acha que está comendo pouco, mas está comendo muito mais caloria do que estaria se tivesse com a dieta adequada. Tem um vídeo muito legal que eu vi que era comparando um kit lá do Burger King, por exemplo, eles pegando lá um combo. Nem era tão grande, né? Às vezes a pessoa fala, eu tô de dieta, vou pegar um combo menor. E depois ela fala, não, eu tô comendo menos, comi um pouquinho menos e tal. Esse mesmo combo, a quantidade de calorias equivale ao café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta de uma pessoa que tá fazendo uma dieta legal. E nem era comida tão ruim assim, era comida boa. Na verdade não existe comida ruim, mas assim, se você for ver, a pessoa tava comendo arroz, feijão, tava comendo pão, tava comendo tudo. E a somatória geral do dia dava um combo e nem era tão grande. E a pessoa tá comendo pouco. Então, agora, onde a gente volta no final de semana, você imagina. Ele janta esse combo, ele toma o café da manhã com bolo e, enfim, Nutella. Quer dizer, depois enche a cara. Depois vem a bebida alcoólica. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas assim, você vê, ele vai extrapolar 2, 3 mil refeições, calorias no final de semana? Tranquilo. Fácil, mas é muito fácil. Aí o pessoal acha que é difícil, mas não é. Entendeu? O que comer antes e depois do treino? Então vamos lá. Isso é legal também, adoro. Essa é uma das. Nossa, isso acontece, acho que todo dia. Então vamos lá. O que é legal entender que assim, pré-treino, pós-treino, eles se juntam, tá? Eles se fundem. Então vamos lá. Então a pessoa saiu do treino hoje, por exemplo, né? No treino de pernas. Acabou de sair do treino de pernas. O que a gente espera dessa pessoa que foi lá, treinou bem, se dedicou e tal? Ele descarregou toda a bateriazinha do músculo da perna dele, então ela tá lá baixinha, pequititica, cansadinho, que é isso aí mesmo, que tem que ser, né? Sai ali do treino cansado, né? A gente quer que seja sai ali cansadinho, dedicou tudo, a bateriazinha da perninha dele tá zeradinha, tá? Glicogênio muscular, outra fonte de bateria é o nosso fígado, tá bom? Então ele tá ali também porque ele doou, tá ali cansadinho. Então, quando eu começo a comer, logo depois desse dia que eu saí, né, ou seja, o meu pós-treino desse dia, eu tô começando a comer. O que eu tô fazendo com essa comida? Eu tô começando a encher essas bateriazinhas de novo, tanto no meu fígado, quanto as bateriazinhas da minha perna. Então, ela não deixa de ser o meu pré-treino daqui a 2 dias quando eu treinar a perna de novo. Concorda? Total. Né? No treino de perna, eu também acabo recrutando membros de outras partes do corpo. Tronco. Então ele também está completando a bateriazinha desses músculos, que é para o treino do dia seguinte. Então tá vendo como eles se juntam, né? Não dá pra gente pensar no que comeu imediatamente antes ou imediatamente depois. Eles têm que ter um planejamento para quê? Para que eles se juntem, né? Então o cara saiu daqui do treino, por exemplo, pegou só um whey protein, tomou e passou o dia todo, ele vai ter deficiência em recarregar essa bateriazinha pro treino de perna dele, né? Daqui a 2 dias que seja. Sim. Né? Então eu preciso pensar nisso, tá? O que a gente come imediatamente antes do treino, vamos dizer assim, é que eu preciso parar para pensar em algumas coisas. Primeiro, o tempo que eu tenho entre o que eu comi e o momento que eu vou treinar. Como eu falei no momento anterior aí, a prioridade do corpo vai ser a digestão. Concorda comigo? Sim. Então, se eu como alguma coisa que, quando eu entro para a sala de treino, eu estou fazendo digestão, todo aquele sangue que tinha que estar periférico, né? Ou seja, ali nos músculos, na mente, ele está aqui fazendo digestão. Então, eu não vou render no treino. Concorda comigo? Total. Então, quanto tempo faz mais ou menos o esvaziamento gástrico? Em torno de 2 horas, vamos dizer. Tá? Então, eu tenho que pensar que em 2 horas, próximo ao treino, eu tenho que ter uma dieta baixa em fibra, porque tudo isso vai retardar a minha digestão. Sim. Baixa em gordura, né? Rico no quê? O que vai me dar mais energia rápida? Carboidrato. Tá bom? Então eu posso ali escolher, de acordo com o horário que eu tenho para chegar perto do que eu vou escolher. Então, e volume. Né? Então, se eu estou comendo 1h30 antes, 2, eu posso fazer um volume um pouquinho maior. Então, eu posso ali ter, por exemplo, um sanduíche de pão branco com um queijo que é menos gorduroso, uma fruta, pode ser um lanchinho maior. Quanto mais próximo vai chegando ao treino, né, na hora do treino, a gente tem que diminuir esse volume. Então pode ser, por exemplo, uma refeição líquida, o quê? Uma vitamina com leite desnatado, um iogurte desnatado para não vir a gordura junto, né, uma fruta,
Às vezes, para quem é naquele momento ali, eu brinco, né? Eu gosto de comer bolo. Olha que momento bom para você comer um pedacinho de bolo, né? Nesse momento, bolo simples, tudo, né? Que vai ter a gordura, vai te dar energia mais rápido. Então, a gente precisa analisar vários pontinhos para que vai servir isso que você comeu. Primeiro, para você não ter fome durante o treino. Porque também treinar com fome não rende. Não rende. Né? Segundo, ele vai te dar ali aqueles 5 minutos. É o que está na cabeça, é o que está na corrente sanguínea para dar o start ali no aquecimento e aí ele vai ter que começar a entrar onde já está armazenado. Entendeu? Então essa alimentação horas antes do treino é para aquele início ali, 5 minutinhos e tal. O que tem que estar lá para render, tem que estar lá já 24 horas, às 48 horas armazenado. Que é o pós. Seria o pós, exatamente, entendeu? Então, você entende que é contexto? É contexto. Né? Então, você come ali para não desmaiar. Tanto que, por exemplo, você sabe, a gente quando tem aluno, né? Fala paciente, aluno que treina muito cedo, a gente faz o pré-treino à noite. Né? Para não atrapalhar ali o rendimento, não ir com muita fome, não acordar com muita fome. Que às vezes ele acorda já quase no período de treino já. Né? Exato. A nossa primeira aula do R10 começa às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Normalmente o cara não vai acordar 4h30 para fazer uma refeição dessa, dando 2 horas de intervalo. Exatamente. Então, você fala isso e eu sempre reforço pro pessoal. Pessoal, seu pré-treino pode ser do jantar do dia anterior. Exatamente. Então, ali você vai passar o jantar, a parte com certeza vai dar um aporte legal, pensando no seu rendimento no dia seguinte. Exatamente. Porque tem que estar lá já. A energia que tem que estar no corpo tem que já estar lá. Não é com aquela refeiçãozinha, com a banana ali antes do treino que você vai ter força, não. Aquilo lá é só para você não ter fome, né? Eu brinco pra você não desmaiar no treino. Mas a energia tem que estar toda no corpo já. Quero emagrecer, mas não consigo deixar comer meu chocolate, meu docinho. O que eu faço, pai? O que eu faço, pai? Bom, vamos lá. Primeiro que eu falo, vou voltar, eu repito algumas expressões porque elas são verdadeiras, né? Primeiro que a gente precisa aprender a conviver com tudo, porque o mundo não vai parar de produzir chocolate, o mundo não vai parar de produzir doce. E o fato de você querer emagrecer não significa que você precisa sair do seu convívio, da sua dieta. A gente precisa entender e voltar a entender contexto, né? Quanto de chocolate? Então, primeiro, começamos a fazer perguntas quando o paciente chega, tá, quanto que é esse chocolate que você come? Que horário é esse chocolate que você tem vontade? Que horário que é a sua vontade? Né? E aí você começa a rastrear o que realmente está acontecendo. Meio da tarde à noite? Meio da tarde à noite, exatamente. Chega no final da noite, né? A hora que eu chego ali à tarde começa a me dar vontade. Então, peraí. Será que o café da manhã foi bom, o almoço foi bom, por isso que você está chegando com fome? A culpa é do chocolate? Vamos lá, a gente tem que entender o que eu falei ali atrás. O corpo está aqui para te manter vivo. Como ele vai fazer isso? Cara, ele tem a memória lá ancestral, que a gente lutava, caçava para comer. Essa memória que ele tem. Então assim, ele não vai pedir para você comer alface. Quanto de carregamento de alface vai ter para ver a energia? Então o que geralmente a gente rastreia, quando você vai rastreando esse perfil, é bem isso. Eu começo de manhãzinha com meu ovo, é um ovo, é o suco verde, chega no almoço eu como uma salada com filé de frango e chega à tarde... Aí vou brincar em véspera de bater meta. O corpo vai chegando à noite, está escurecendo. O que ele vai trazer na sua memória? Alface? Não. Coisa boa. Calórica. Então, primeiro que ele vai atingir o seu emocional. Porque você não vai comer se não atingir o seu emocional. Concorda comigo? Então, onde eu falo, é o estresse, eu tô cansada. Sim, você passou o dia inteiro se privando de comida, com estresse, sem regulação, né, metabólica, passou o dia inteiro, porque as pessoas acostumam a passar fome, acostumam com essa sensação e acham que isso é normalizado, entendeu? Então a pessoa está o dia inteiro com fome, chega à noite, tô estressado o dia inteiro, sim, porque você está tendo uma sensação ali que você está ignorando. Cortisol lá em cima, né? Cortisol lá em cima. Eu costumo brincar, pessoal, vem cá, quando você está com o teu ponteiro da reserva do carro, o que você faz? Você ignora o posto de gasolina? Ou você para para abastecer? Perfeita analogia. Não perfeita. Então, quando você tem fome, honra seu corpo. Para de judiar dele. Então, o que ele faz à noite? Final de tarde, final de noite, onde a gente começa a produção de melatonina, ou seja, o que você está fazendo? Você está se preparando para acabar o dia. E eu não bati a meta?
ele vai despertar vontade de comer doce, ou seja, caloria rápida. Então a gente precisa primeiro trilhar o que está acontecendo com essa pessoa, né? E à medida que a gente vai distribuindo essa quantidade calórica durante o dia, essa vontade reduz. E lógico, precisa da disciplina, né? Eu falo, eu tenho em casa, eu não consigo, porque lógico, a gente tem ali também um emocional, tem outras questões que precisam ser cuidadas. Mas se você não é capaz de ter em casa, não se testa. Não tenha por um tempo, ou tenha uma quantidade reduzida, e aí a gente vai, ele fala assim, nutrição é um tratamento. A pessoa vai aprendendo a lidar com isso, com doce, com chocolate, e aí isso vai fazendo parte novamente da dieta, porque é legal também, tem suas propriedades também, né? Mas vai aprendendo a lidar com quantidade. Esse é o principal, né? E não matar a fome com doce, que é o que acontece. Aí entra naquela densidade calórica, né? A densidade calórica. Eu estou comendo pouco, por que eu não consigo emagrecer? Será que esse doce não está compensando toda a caloria do almoço? Exatamente, exatamente. Você faz ali, você calcula ali um déficit energético. A pessoa, quando chega à noite, ele comeu aquele chocolate, pronto, perdeu todo o déficit do dia todo. E aí, muitas vezes pode até não engordar, mas às vezes não está emagrecendo. Estou no efeito platô. Não. Você está comendo caloria mesmo. Tá bom? A próxima é bem parecida com essa, só que ao invés de chocolate seria a cerveja, por exemplo. Né? Quero emagrecer, mas não queria deixar de beber cerveja. É possível? Mas olha só, Lê, sabe o que é legal da bebida? Que eu acho bem legal, que eu sempre converso com todo mundo. É assim, a gente precisa pensar em hábitos. Então assim, vamos lá. Primeiro o álcool, né? Vamos falar do álcool. O álcool tem efeito deletério. Pronto. Qual quantidade? Qualquer um. Né? E lógico, à medida que você vai subindo, ele vai sendo mais deletério ainda, né? Quanto maior a dose, maior a dose, exatamente. Então assim, vai atrapalhar a síntese proteica, né? Vai atrapalhar o emagrecimento, por quê? Porque a gente tem caloria nesse álcool. Então tudo que no processo que você tiver, né? Porque isso também eu tô falando do cara que quer a hipertrofia, não é só emagrecimento. Né? Emagrecimento é uma vertente, mas também da pessoa que está fazendo aí um booking, às vezes com uma quantidade energética maior, calorias, ele fala, mas bebida não vai atrapalhar porque é calórico, mas eu tô ali num... Pelo contrário, vai me ajudar, né? Mas o que acontece? Ele atrapalha a síntese proteica, ou seja, a formação ali muscular ali, né? Então, ele é deletério, ponto, tá bom? E aí vai, lógico, resposta à medida que você dá a resposta à dose, tá? A segunda coisa que eu acho bem interessante a gente pensar em comportamento, né? Então, ninguém belisca chuchu tomando bebida alcoólica. Então, além de eu consumir a caloria dessa bebida alcoólica, consumir esse álcool que vai ser prejudicial para o meu organismo, tá? Porque é uma química também no corpo. Bom, eu não vou beliscar chuchu. Eu vou geralmente entrar um alimento que é calórico. Salame, amendoim, castanha, exatamente. Carninha com gordura. A picanha com a faixinha de gordura. Exatamente. Então, além de eu ter toda a questão com o álcool em si, tem o meu comportamento. Perfeito. Né? Então, eu também estou consumindo. Além do fato de que o consumo do álcool faz com que a gente, vamos lá, bem simples dizendo, que a gente sinta mais fome. Tá? Existe toda uma questão química aí, mas que a gente sinta mais fome. A gente não reconhece a metabolização da carboidrato. Então, a gente vai sentindo fome. Então, com certeza, a pessoa que está durante o consumo do álcool, ela vai comer mais do que ela comeria se ela não estivesse tomando o álcool. E além de mais coisa, né? Vai desidratar, quer dizer, tem bastante coisa acontecendo com o álcool. Então, assim, dá pra consumir? Dá. Primeiro, a pessoa precisa entender que o processo vai ser mais lento. Ponto. Vai ser mais lento. Segundo, ela precisa entender a lidar, como eu falo, com essa bebida. Quantidade. Como eu falo, só que eu bebo? Aquilo que você menos bebe. Qual que você menos gosta? Eu gosto menos de cerveja, então é cerveja que você vai tomar. Tomar uma, tomar duas, pronto. Né? É o que você falou, ser adulto e fazer o que tem que ser feito e não o que a gente quer, né? Então, aprender a conviver com a bebida alcoólica também, né? Então, eu gosto de vinho. Então, você fala um vinho seco, bacana, naquele que você vai, né? Eu brinco assim, eu costumo brincar com alguns pacientes, compra um vinho caro, amor, compra, porque vai dar uma dó de acabar com a garrafa rapidinho durante a noite. Né, pai? Você vai querer matar ele rapidinho. Exatamente, então assim, é realmente trazer para a vida adulta a nossa responsabilidade.
Próxima pergunta então. Tenho dificuldade para dormir e quando acordo estou com muita fome. Posso comer mais no café da manhã? Vamos lá. Sono, Vamos lá. Essa é bem complexa. Hormônios, Então, eu acho que dá fome, que dá saciedade. Você sabe que muitas vezes, como eu costumo dizer, né? Eu falo assim, dentro do consultório, são 25 anos. Então, o que a gente precisa pensar? Que eu falo, eu preciso entender esse paciente como um todo, né? Então, eu costumo muitas vezes dizer que o paciente, ele chega eufórico ali, ele quer um cardápio. Quer um cardápio. Tem hora que eu falo, ele não vai ter cardápio. Não adianta. Você vai pegar esse cardápio, você vai ou engavetar ou vai rasgar. Ainda vai pensar em cima, né? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é assim, regulação, como que é a tua vida? Se a pessoa diz pra mim, eu durmo pouco, então, primeira, pra quem passa muito sabe, como é que é seu sono? E não é só relacionado a quantas horas que ele dorme, é relacionado à qualidade, né? Porque a gente tem, nós temos 3 tipos de dormidores, tá? Que eu acho legal a gente entender, né? Então, a gente tem o dormidor curto, que ele com 5 horas de sono, ele acorda zeradinho, aquele cara que eu falar, se passar para 6, 7, ele acorda meio zoadinho, né? Verdade. A gente tem o dormidor médio, que é a média da população, que é em torno de 7, 8 horas, tá? E tem o dormidor longo, que muitas vezes as pessoas falam, esse é vagabundo. Não, existe, eles são mais raros, mas eles existem. Precisa de 10 horas para dormir, tá? Isso é, né, enfim, não tem muito como a gente interferir, né? Mas a gente também trabalha com esse paciente que é cada um com o seu perfil, né? Mas o que acontece? Qual que é a pergunta principal? Você acorda descansado? Você pica, né? Ou seja, tem picos de acordar durante a noite? Você sonha? Então, tudo isso entra dentro da anamnese da consulta nutricional. Nível de sonolência durante o dia? Exatamente, né? Então, aí começa a entrar. Então, é bem complexo mesmo. Então, não, eu acordo descansado, eu acordo cansado e aí eu fico tomando cafeína o dia todo. Então, a gente vai buscando aí o perfil realmente desse paciente. Mas entender, o que eu acho que é legal a pessoa entender? Se ela não dormir bem, ela não vai funcionar bem. Não vai fazer um bom treino. Não vai fazer bom treino, os hormônios delas vai ficar desregulado, ou seja, aquele hormônio que regula a fome, aquele hormônio que regula a saciedade, ele não vai estar funcionante. Então essa percepção de comer e estar satisfeito, ela não consegue atingir, né? Aquela fome que fica ali persistente o tempo todo. Por quê? Porque é um trabalhinho que foi feito à noite, lembra que eu falo? Tem que ter aquela bacana, tem ali um overnight de 10 a 12 horas, por quê? Porque o corpo precisa fazer esse trabalho, aonde ele vai fazer, né? Porque os hormônios, eles são, a gente fala que são cascatas hormonais, são codependentes. Então, por exemplo, como é que funciona? Para eu produzir um hormônio, então eu começo a produzir um hormônio, um exemplo, tá? Seja ele qual for, não importa. Ele precisa cessar para o outro hormônio começar a ser produzido. Então, eles são produzidos em cascata. Um dependente do outro. Eles são codependentes. Então, quando eu interrompo ou faço uma produção incompleta, uma produção ineficaz, eu vou ter problemas nos próximos, entendeu? Então, esses hormônios que deveriam estar regulados durante a noite, que são regulados durante a noite, não acontece. E aí, o que acontece é que vai pesar a fome, por isso que muitas vezes a pessoa acorda com uma fome, né, descomunal ali. Além do fisiológico, né? Além do fisiológico, e às vezes ela tem, e como eu falo, as pessoas geralmente acordam um pouquinho mais focada, mas essa fome ela tá lá. Então pode ser que ele consiga controlar no café da manhã, mas ele vai compensar ao longo do dia, né? Então, sempre eu falo para o paciente, o que a gente vai começar a organizar? O seu sono. Como? Então eu começo de trás para frente quando eu monto o planejamento alimentar. Começo o jantar. Então, que hora você dorme? Então vamos subir, durmo às 10, então vamos subir essa refeição para 7, 8 horas. Consegue? O que você vai comer? Que hora você vai treinar? Então a gente começa, na verdade, o planejamento, eu começo a montar do jantar. E aí que eu subo pro café da manhã. Entendeu? Perfeito. É que o pessoal, acho que, na minha opinião, o pessoal vê o resultado nível 10, né, pai? Seria, o meu ponto B. Mas esquece que eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, vai ter oscilações, vai ter falhas, que é super normal dentro do processo. A gente fala mais do emagrecimento, que a gente lida mais com o processo de emagrecimento, né? Mas isso a gente pode levar para hipertrofia muscular,
para outras performances também. Sim, sim. Mas eu vejo muito isso. Então eu estou focado nos 10 quilos que eu quero perder. E não num quilo que eu tenho que perder, o que eu tenho que ajustar, a dieta, o sono, Exato. ter uma boa orientadora, uma boa mentora, ó, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali. Que o processo é isso, né, Paty? São ajustes finos, né? Exatamente, é o que você falou, né? A gente perder 10. Primeiro que a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade. Que eu acho que isso é muito importante pro aluno, né? Ele entender, tá, por que você chegou nos 10? Eu quero perder 10 quilos, né? O que te fez chegar O que nesse te 10 fez quilos? chegar nesse cálculo, né? Até porque principalmente quando vem uma pessoa que nunca treinou, ou quando ela é, às vezes, bem treinada, a gente precisa entender que tem uma composição corporal aí por trás. Sim. A gente precisa entender o que é esse peso, né? E eu costumo brincar muito com ele, gente, o ótimo é inimigo do bom. Você tenta chegar no ótimo e não faz nem o bom. Que é aquilo, né? O 880, né, Paty? É, exatamente. Que é aquilo, trabalhar para perder 1 quilo, trabalhar para ajustar seu sono, né? Trabalhar para fazer as escolhas melhores, trabalhar para chegar no final de semana. Por que eu estou extrapolando no final de semana? É exatamente isso. Quem é esse meio? Onde que é esse meio que eu estou frequentando que me faz perder o controle, que eu consigo ter foco na semana? Está congruente com o meu objetivo? Com o meu Exatamente, propósito? né? Porque se não tem um propósito claro, né, Paty? Não sabe falar. Exatamente. Hoje fez, beleza, amanhã se fizer, beleza, se não fizer, mas o porquê que eu quero esses 10 quilos? Eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Entender que assim, não é pra mim, não é pra você, né? É pra ele. Então ele precisa entender aonde que eu cheguei. Cheguei nesses 10, é isso, é 10 quilos que eu quero? Ok, como eu vou fazer pra chegar nesses 10 quilos? O que eu tenho que passar nesse processo pra chegar, né? E entender que assim, precisa de comprometimento. Não tem como. Né? Não adianta. Então, como que é o comprometimento? Vir na consulta, né? Ajustar o horário da vir na consulta, realmente vir receptivo para receber as informações, né? Pode vir com as crenças. Eu falo, gente, eu fico 1 hora destruindo crença aqui, fico com o maior carinho do mundo, porque eu tô aqui é para isso mesmo, não tem problema nenhum vir com crenças. A gente está aqui para isso, né? Mas frequentar o treino corretamente, né? Então, assim, tem que ter, a pessoa precisa entender o que ela quer, entender que é para ela, né? E seguir. Perfeito, perfeito. E já partindo para a reta final, né? Estamos quase 1 horinha de bate-papo. Pela gente aqui, a gente ficaria mais 3 horas aqui tranquilo. A gente faz de novo, aqui não tem problema, tem tema. É só um temperinho só, né, Paty? Tem É. muito assunto aí para a gente ajudar esse pessoal. Acho que indo para a reta final aí, isso é uma pergunta minha, tá? Particular. Bora lá. O que eu vejo todos os dias, é a minha realidade. Eu sei tudo na teoria, mas não coloco em prática, Paty. O que você acha disso? Que eu Isso acho? falando na parte da alimentação. Na alimentação. Porque realmente, eu vou falar uma coisa assim, todo mundo, o que a gente costuma brincar dentro do consultório, né? Parece muito simples. Né? Se for pensar, não, eu deixo de comer, mas como eu falei ali, nós somos complexos. O ser humano é complexo, de uma certa maneira, né? Então a gente não tem só o comer, a gente tem, eu brinco, a nutrição, a gente conta a história de uma pessoa, de uma família através da comida. Né? Então a gente tem tabu, a gente tem história, a gente tem crença, a gente tem meio onde a gente vive, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está numa dieta, numa família que tem um costume psogênico, é dificílimo realmente. Tem uma garra absurda. Tem que ter uma né? garra muito maior daquele que não tem. Então, primeiro, para de se comparar. Porque as famílias são diferentes, os hábitos são diferentes, as histórias são diferentes. Entendeu? Então, isso também eu acho que é muito importante a pessoa saber. Né? Por quê? Porque uma história de uma família é uma coisa, a história de outra. Quando você vai fazer o rastreamento metabólico, às vezes a pessoa vê, meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes, meu pai é hipertenso, eu vou ter. A pessoa já quase que bota aquela capinha e ela segue. Mas quando você vai... conforto isso, né? Quando você vai buscar, na verdade, o pai, a mãe tem diabetes, tem hipertensão, por quê? Porque os costumes... Pelo comportamento. Não pela genética. Pela epigenética. Eu falo, genética é aquele negócio. Tudo bem, é uma arma engatilhada. Quem vai apertar o gatilho é você. Né? Então, muitas vezes, exatamente isso. Parece muito fácil, a pessoa sabe o que fazer, mas existe um ambiente que é inapropriado. E aí, tem como fazer escolhas? Tem. Você pode melhorar. Você pode não deixar ele perfeito, mas você pode melhorar.
algumas coisas. Existem as crenças, muitas vezes que a pessoa continua, apesar do esclarecimento aqui, quando você vai ver, continua mantendo, né? Eu costumo brincar quando esse paciente chega aqui, eu faço, e aí, o que você tá comendo? Tô comendo isso, comendo aquilo, eu abro, mas não tá aqui? Não tô vendo? Mas cadê esse negócio que onde foi que... Tá acrescentando, Por que você tirou o arroz com feijão? Tá aqui, eu coloquei. Também? Eu brigo, eu falei, vamos... Por quê? Tirei o arroz com feijão, exatamente isso. Não, eu tenho esse arroz com feijão engorda, mas eu vou compensar em outras coisas. Então, eu falo que assim, ter informação não é a mesma coisa que ter conhecimento. Então, a gente tem muita informação. Conhecimento é outra coisa. Por isso que eu brinco com eles. Eu falo, gente, é por isso que eu estudo e nunca parei de estudar. Sou formada ali desde 1998, século passado, gente. Né? E nunca mais parei. Por quê? Porque é isso, as pessoas mudam, os comportamentos mudam, né? A ciência muda. Coisas diferentes, né? Mostram coisas diferentes, a gente precisa tirando esses tabus, porque senão a gente estava lá atrás, quando eu estudei, que eu fazia mal. Né? Então, eu acho que a questão mais é essa mesmo, a pessoa entender, abrir a cabeça, entender que a responsabilidade é dela. Nós estamos aqui para ajudar, para colaborar. Exatamente, mudar o caminho mesmo, né? Eu falo, você quer chegar na praia mais bonita? Indo de carro até a beira da praia. A praia mais bonita tem trilha, tem morro, tem chuva. O caminho é gostoso também, é bonito, vale a pena, mas ele sai do teu conforto, da tua zona de conforto, né? E aí quando a pessoa entende isso, né, ela também tem que entender que a vida é assim. E tá tudo bem também. E é nesse assim que eu consigo também manter. Nem o processo é linear, né, Paty? Exatamente, eu consigo manter ali. Então, assim, por exemplo, oscilar um pouquinho de peso durante o ano é normal, 2 quilos. Por quê? Porque realmente nunca você tá, né, constante durante um ano, se a gente for pensar em um período. Mas não é porque teve isso que acabou, chega, não dá mais, não deu certo, não. Volta lá para trás, lembra do que você fez, como é que estava a sua motivação lá atrás, lembra por que você entrou nisso, busca. Eu brinco, a gente fala, faz seu jeito alimentar, né? Diarinho alimentar, começa a perceber o que você está comendo. Mas isso dá trabalho, né, Paty? Eu vou ter que fazer uma autoavaliação, eu não posso me enganar. É isso que eu vejo com o pessoal. Então é muito mais fácil colocar a culpa no outro, na dieta, na nutricionista, no treino que não está gastando caloria. Exatamente. Eu tenho que fazer algo a mais. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. Ponto. Eu vejo muito as pessoas querendo já chegar na reta final sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo. E assim, o que eu vejo muito, as pessoas falando, eu não começo a fazer exercício porque eu vou ter que ir todo dia pra academia. Não começo a fazer dieta porque aí eu não vou poder comer tal coisa. Eu não paro de beber porque aí eu não vou poder mais beber quando eu for sair. Mas a questão não é você parar. A questão é você ir mudando pequenas coisas, né? Mudanças de hábito. Você não tem que mudar tudo de uma vez. Você tem que começar um pouquinho. Muda uma coisinha aqui. Quer começar a treinar? Não precisa treinar todos os dias. Vai 3 vezes na semana, às vezes até 2. Quer mudar alguma coisa na dieta? Faz da dieta, monta com um profissional que a pessoa vai falar pra você, você gosta disso? Tá, a gente vai comer, mas a gente vai regular essa alimentação, você não vai parar de comer. E o que eu vejo muitas pessoas não começando com medo de ter que se restringir totalmente. Eu não vou começar uma dieta porque eu não vou mais poder comer de final de semana, eu não vou começar exercício porque eu tenho que ir todo dia. Eu vou sentir muita dor porque não vai ter um auxílio ali. Então, se você começa com pequenos hábitos, isso vai fortalecendo você para as grandes mudanças. Não é que você vai mudar de uma hora para outra, né? Então, acho que é um fator muito desmotivador isso. A pessoa não começar porque tem medo do processo. E achando que o processo, a pessoa vai ficar totalmente dependente daquilo e não vai conseguir fazer as coisas. Mas não é assim, né? Você começa fazendo pequenas mudanças, você vai chegar no seu objetivo, claro, com paciência. E tudo que você consegue rápido, você perde rápido também. Exatamente. Além do fato de que assim, quando você começa, mesmo que devagar, você vê mudanças. Sim. Você sente mudanças. E são essas mudanças, mesmo que pequenas, que vão te motivar a caminhar para frente. Não é assim, Fê? Quantas vezes no R10, às vezes ele tá lá e a mudança é porque ele diminui a dose do remédio. Ninguém tá vendo. Por fora, ninguém tá vendo. Mas ele sabe que ele diminui a dose do remédio. E é aquilo que vai fazer ele persistir para chegar, quem sabe, até tirar o remédio, né? E às vezes esteticamente
tá acontecendo, mas não é tão visível. Mas olha o que ganha. Igual a recompensa que ele queria. Exato. O cérebro dele quer. Exato. O cérebro quer recompensa, né? Exatamente. E a gente tem que lidar com esse, a gente tem que ensinar esse cérebro. Treinar esse cérebro de uma forma diferente, Exatamente. né? Isso que o Oleiro falou é o 880. Então o que o pessoal entra, vai, no R10, um exemplo. Ah, mas eu vou marcar nutricionista, mas dieta. Meu parceiro, esquece isso. Vai com a cabeça tranquila, vai leve, porque ela só vai organizar. Ela não vai mudar seu café da manhã, ela vai organizar seu café da manhã. Então ela vai entender o que você gosta, o seu hábito, o seu horário, ela vai entender isso, aí ela vai colocar o melhor alimento para você ali. Não só no café da manhã, isso ao longo do dia. Mas isso que o Lê falou é isso mesmo, o pessoal deixa de vir na academia, deixa de fazer dieta por esse motivo. Exatamente. O que é legal falar também, acho que até para quem vai ver, é assim, costumo brincar. Tomar muito cuidado com subrelatos. Porque quando a paciente sempre fala, eu preciso te conhecer. Eu não estou aqui para te julgar. Então precisa falar a verdade. Porque é em cima dessa verdade que a gente trabalha para melhorar. Perfeito. Né? Porque muitas vezes a pessoa chega aqui e conta um mundo perfeito, um mundo fantasioso, com medo de levar bronca. Porque isso acontece, né? Eu não vou vir aqui na academia porque eu tenho vergonha, porque eu tô fora do corpo. A gente não está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Né? A gente está aqui para ajudar. Então senta aqui, subrelato o que come, subrelato o que faz, e aí eu não consigo, aí eu vou mexer ali pouco, porque é o que está me passando de informação, e aí realmente não vai dar resultado. Mas o pouco que eu mexer, para ela é muito, porque ela está saindo disso aqui para isso. Sim. Né? Ah, é muito radical. Não, se vem e relata o que é realmente, como é a vida realmente, aberto mesmo para entender que a gente está aqui para ajudar, para melhorar, fica muito mais fácil o processo. Que é o que acontece com a gente. Às vezes a pessoa vem achando que eu consigo sim vir 5 vezes na semana, ela inventa ou então acha que vai conseguir, mas sabe que é difícil. Não, eu consigo 5 vezes, não, eu consigo vir de segunda a sábado. Mas aí a gente monta o treino perfeito lá para esses dias e a pessoa vem 2, 3 vezes, falta direto, falta numa sexta e fica sexta, sábado e domingo sem treinar, só vem treinar na segunda. E aí o processo vai ficando cada vez mais distante do objetivo dela. Exatamente. Isso eu vejo muito no R10. Não treinei a vida inteira, sou sedentário. E esse é o público que a gente quer ajudar. A gente quer. Sou sedentário, estou com sobrepeso, estou com obesidade. Mas só 3 vezes por semana? Mas você passou a vida inteira sem treinar. É verdade. Mas o que terça e quinta eu faço? Não faz nada, velho. O impacto do treino não é só durante, tem um efeito crônico dele. Isso, que é o pós do treino, as próximas 24, 48 horas, enzima, hormônios, reparação muscular. Então não é só o efeito agudo. Cara, vai com calma. Ao longo do processo você vai colocando dentro da sua realidade. Mas eu quero começar com 5 vezes por semana. Não, começa com 3. Por isso que é dividido assim, dia sim, dia não. É pensando em tudo isso. Lógico. Nessa galera que não gosta de treinar, que não tem o hábito de treinar. Acho que vale um bate-papo, né? A gente vai ficar aqui um tempão, alguns dias, né? Eu falo de nutrição assim, né? Topa, Café da manhã, topa Parte mais 2. Topa mais um prolongamento dessa conversa aí? Sim. Vamos, então a gente alinha tudo certinho, acho que valeu muito bate-papo. Paty, muito Imagina, obrigado aí. eu que agradeço. É legal, gostoso, eu gosto de falar. De até participar porque... desse aí. E o nosso intuito aqui é totalmente ajudar o próximo, né, Paty? Nossos alunos, nossos pacientes. E é legal isso, porque isso também traz pessoas, abre um pouco a cabeça, porque é difícil. Eu falo, gente, às vezes eu entro em consulta, você não tem noção. É 1 hora tirando a carcaça da pessoa para ela poder. Você sabe disso, né? Você sabe que a gente é tirando a carcaça. Você vai ver. Você tá indo pra. Você vai ver. Você demora 1 hora, 2 vezes para tirar aquela carcaça, aquele negócio todo, aquele estigma todo, para começar a plantar uma sementinha. E é aquilo que eu falo, às vezes não é. Porque tudo depende de onde a gente parte, quando a gente vai. Né? Então você pega ali, eu brinco, né? Eu falo que vocês são treinados, quando a gente faz dieta para professor, é dificílimo. Por quê? Porque é a cerejinha do bolo, né? É o fino detalhe. É ali o fino detalhe. Mas você pega aquele cara que você tem que moldar inteirinho. Do zero. Né? Do zero. Eu falo, porque muitas vezes você não tirou a Coca-Cola, você não tirou eu tiro e come o quê? Se o cara não sabe comer um vegetal, se ele não sabe comer, calma. Né? Então, é bem assim mesmo. É bem legal. Mas a gente tem aí uns casos bem bacanas de ideias, né? Nossa, Isso que nos motiva, né, Paty? Nossa, dá uma felicidade A gente absurda, aprende né? muito com esse processo também, né, Paty?
Muito. Entendendo o próximo que a gente entende. Chegou mesmo, tava falando que chegou um aluno lá da Penha. Aí ele assim, não, eu não vou lhe dar chocolate, nesse tempo eu vou ficar sem comer. Eu falei, vamos parar de produzir chocolate por tua casa, por um acaso, amigo? Eu falei, não, é que eu sou um pouco irônica, brincando com ele, né? Eu falei, como é que vai ser isso? Nós vamos parar de produzir? Porque ele tem, porque é isso que eu tô falando, porque o que acontece? Ele ferrou a vida inteira dele com o metabolismo dele. Ele fez sanfona o tempo inteiro. Então diminuindo, antes eu parava, perdia peso. Eu falei, amigo, isso vai piorar. E você acabou o seu metabolismo. A verdade é essa. Entendeu? Usou remédio para emagrecer. Ele vai ter a mesma resposta. Isso que eu deixei claro para ele. Você vai ter a mesma resposta do amiguinho lá que não fez isso? Ter o mesmo corpo que você e tudo, mas nunca fez isso? Não, vai ter a mesma resposta. A resposta sua vai ser diferente, porque o teu metabolismo não vai aceitar como o outro está aceitando. Aceita que dá dentro, né, Paty? Foi ensinando o seu corpo. Você foi ensinando, exatamente. E nada tá perdido, né, Paty? Não dá. Só dá pra gente melhorar, sem dúvida. Sempre dá, mas de maneira, mas é isso que eu falo, mas de maneira que porque o problema todo, eu acho, isso pelo menos eu vejo muito, são as comparações, né? Entre eles, né? Verdade. Então, se ficar se comparando, mas fulano perdeu tanto, ciclano perdeu, são histórias totalmente diferentes. E às vezes o que o cara fez, ali só tá mostrando o show dele, né, Paty? Principalmente nas redes sociais, né? Daquele corpo escultural. Mas e o bastidor, o que ele fez? Será que foi só treino? Será que foi só dieta? Você lembra que a gente Será que não tem isso, algo a né? mais? Quem foi? A Áurea, né? Que trazia o corpo lá, um senhor que treinou, você lembra disso? Sim. Trouxe o cara, ele era realmente bem gordinho, tipo, era amigo do Walter até, né? Sim. No estilo do Walter, de repente o cara virou, tinha mais músculo que vocês dois juntos. Tá entendendo? Claro, e tinha muito mais Mas hormônio. foi whey, que era whey e ovo. Ovo de manhã. Ovo de manhã. Ali é só um show, o bastidor disso, né? Fernando falou, tá bom, então come o ovo de manhã. Come de igual o jeitinho que ele fez. Faz igual ele vai dar fez. certo. É. Valeu, Valeu, Paty. gente. Fechado. Obrigado. Obrigado, Pá. Lê, Obrigado, mais Fê. uma. Mais uma. Galera, mais um episódio aí. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar um likezinho aí e levar essa informação para mais pessoas. Valeu? Fechado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até a Tchau, tchau.